A paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos. Estarei hoje falando um pouco, meditando com vocês sobre o arrependimento. Quero ler, para dar base a esta meditação, Mateus capítulo 4, versículo 17. Que diz: Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Leio este versículo exatamente para mostrar para vocês, ou lembrar a vocês, que Jesus começou a pregar, a sua primeira palavra foi uma palavra de arrependimento. A primeira pregação pública de Jesus foi dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Queridos, arrependimento é o ponto de partida para alguém que precisa ser salvo. Arrependimento é o ponto de partida para uma alma que está no pecado, na iniquidade, nos vícios e precisa ser liberto, ser salvo. Arrependimento é o ponto de partida para se construir uma igreja de fato sólida. Pessoas verdadeiramente arrependidas, eles se convertem, como eu falei em palavra anterior. Se convertem de verdade, de fato. E essa conversão que é gerada a partir do arrependimento, ela é permanente. Uma pessoa que se converteu após se arrepender de fato dos seus pecados, ela não volta atrás, pelo contrário, ela passa a buscar intensamente o reino de Deus. Jesus disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Porque se vocês não se arrependerem, vocês não terão como entrar, como participar desse reino. É o ponto de partida, é a porta de entrada para o reino de Deus, é o arrependimento. E as pessoas querem entrar de outra forma, mas não tem jeito, foi Jesus quem falou. Jesus pregava o arrependimento. É curioso lembrar, irmãos, que Jesus, ele não pregava a cura. Você não vai encontrar Jesus pregando e dizendo: venham, eu curo os doentes. Jesus não pregava. Ele pregava o arrependimento. E curava, libertava os oprimidos que ele encontrava, porque era a sua obra fazer isso. Mas a pregação em si consistia em ensinar e pregar o reino, convidando as pessoas a mudarem, a se libertarem. A maior libertação é a libertação do pecado. Para ser liberto do pecado tem que haver o arrependimento. Arrependei-vos, disse o Senhor. Hoje, a palavra arrependimento está fora de moda nas igrejas. A pregação do arrependimento não é interessante hoje no meio evangélico, é ou não é? Mas é exatamente isso que nós estamos precisando pregar. É o que o mundo precisa ouvir, queridos irmãos, é a palavra do arrependimento. Porque somente através do arrependimento vem uma verdadeira conversão. E a verdadeira conversão conduz a pessoa a uma nova vida, a uma vida liberta, a uma vida salva, a uma vida livre, a uma vida de dedicação a Deus, de adoração verdadeira. Se não houver, tudo passa a ser uma formalidade, um emocionalismo. Eu sinto de Deus, amados, de pregar isso, de falar isso para vocês. E que oremos todos nós, para que o Espírito Santo em nossos dias
venha promover arrependimento nas pessoas. Eu percebo que há uma ausência gritante na vida da humanidade, ausência de arrependimento. E isso acontece até mesmo dentro hoje da igreja, porque crentes também precisam se arrepender constantemente. Hoje até doutrinas ensinando que depois que alguém confessa o nome de Jesus, não precisa mais se arrepender de nada. Isso só pode ser obra dos demônios, doutrinas de demônio. Justamente para manter o ser humano no engano, acomodado nos seus pecados. Mas eu vos digo, amados irmãos, toda pessoa que peca precisa se arrepender. Não há como se libertar do pecado se não for através de um verdadeiro arrependimento. É por isso que Jesus começa a sua pregação dizendo: arrependei-vos, arrependam-se dos seus pecados, arrependam-se dos seus erros, arrependam-se das suas vaidades, arrependam-se das suas imoralidades, arrependam-se da mentira, arrependam-se da desobediência, arrependam-se dos erros cometidos. Tem muitos cristãos vivendo no engano dentro das igrejas, mortos espiritualmente, pecando e promovendo o pecado, porque perderam o princípio do arrependimento. E quando se perde isso, queridos irmãos, se perde o temor, se perde a noção, cria-se ideias, evangelhos falsificados, adulterados, porque todo evangelho que tolera o pecado é falsificado. Portanto, que o Senhor traga arrependimento. Vivemos um tempo em que as pessoas estão desesperadas, procurando a cura, a saída para a doença, procurando fugir dos males físicos, das enfermidades, procurando solução financeira, procurando tudo, mas falta a principal coisa, que é o arrependimento do pecado. O mundo precisa arrepender-se, igrejas precisam arrepender-se dos seus erros, líderes precisam arrepender-se dos seus erros, crentes precisam arrepender-se, ímpios pecadores precisam arrepender-se para encontrar a salvação em Cristo Jesus. Se não há arrependimento, não há conversão. Se não há conversão, não há regeneração. Se não há regeneração, não há salvação. Portanto, que o Senhor venha falar aos corações e que a igreja do Senhor ore para que haja arrependimento naqueles que praticam o pecado. Porque esta é a porta do reino de Deus. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.